Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar direto num dos cenários mais intensos e caóticos da política brasileira. É um desafio colossal tentar uma vaga no legislativo municipal em grandes áreas urbanas. É literalmente uma selva de concreto. A estratégia aqui dita sobrevivência, porque os resultados vão impactar diretamente a rua onde a gente mora, aquele trânsito pesado do dia a dia e a segurança do nosso próprio bairro. Para colocar o tamanho dessa montanha na perspectiva certa, os números macros são um absurdo. Pensa só, em 2020, quase 528 mil brasileiros entraram nessa corrida, disputando apenas 57 mil cadeiras de vereador. Estatisticamente falando, de cada 10 pessoas que registraram suas campanhas, só uma conseguiu se eleger. Isso já mostra de cara a barreira de entrada formidável que a gente tem, especialmente nas nossas metrópoles mais densas. Bom, a nossa agenda passa por 5 pontos principais hoje. Vamos dar uma olhada em 1. A batalha nas grandes cidades. 2. A diversidade do eleitorado urbano. 3. Custos e saturação de mídia. 4. Segurança e questões complexas. E fechando com o 5, a força da participação comunitária. Ponto 1. A batalha nas grandes cidades. Acontece que nas grandes metrópoles, essa altíssima densidade populacional gera uma consequência muito lógica e inevitável. Uma concorrência que é simplesmente brutal. A gente não está falando de meia dúzia de candidatos, mas sim de milhares de pessoas competindo pelos mesmos votos ali, num espaço geográfico super concentrado. Quem não monta uma estratégia cirúrgica acaba virando pó rapidinho no meio do ruído constante da cidade. E essa imagem ilustra o cenário perfeitamente. Imagina o aspirante a político ali completamente engolido por essa multidão acelerada. É um ritmo que não para. Capturar a atenção de quem está com a cabeça focada na rotina de trabalho e no perrengue do deslocamento diário exige uma precisão tática gigante. Tá todo mundo correndo, e fazer alguém parar para escutar uma proposta política requer bem mais do que apenas boa vontade. Ponto 2. Diversidade do eleitorado urbano. A questão é que as áreas urbanas concentram uma pluralidade imensa, e entender isso é fundamental. Tem faixas etárias super variadas, uma diversidade cultural e étnica absurda e dezenas de ocupações diferentes. Ou seja, não tem como usar uma mensagem única para todo mundo. A comunicação precisa ser hiperinclusiva. Sem contar o fator cansaço. O eleitor urbano vive com a agenda lotada e passa horas exaustivas no transporte público, o que drena a energia e a vontade de participar da política tradicional. E aí a gente chega num contraste muito curioso, que define várias campanhas. De um lado da balança, a gente tem aquele membro da comunidade superativo que está na associação do bairro, que cobra, que participa. Do outro lado, tem o eleitor que está totalmente apático, completamente desiludido com o sistema. Tentar mobilizar quem já perdeu as esperanças e está esgotado pela rotina é uma baita de uma barreira. A campanha precisa conseguir abraçar essas duas realidades opostas ao mesmo tempo. Ponto 3. Custos e saturação de mídia. O que nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Como, na prática, alcançar milhões de eleitores? Tentar espalhar uma plataforma política de forma consistente numa metrópole gigante, cortada por dezenas de bairros que parecem cidades diferentes, é um verdadeiro pesadelo logístico. Cobrir esse território todo simplesmente não acontece por mágica. Então, o ponto crucial aqui é o peso no bolso. Operar nessa escala cobra um pedágio financeiro muito alto. Chegar nessa população inteira exige injeções massivas de dinheiro em publicidade, além de contratar e manter uma equipe imensa espalhada pela cidade. Sem falar na logística maluca de organizar eventos. É uma barreira financeira colossal logo na linha de largada, que já funciona como um filtro implacável de quem vai conseguir se manter visível. E olha, mesmo com o orçamento de peso, o ambiente digital não perdoa. O acesso à internet nas cidades é gigantesco, o que significa que as campanhas estão disputando a atenção da tela contra os algoritmos, os memes virais, vídeos engraçados e aquele feed infinito. É uma guerra literalmente por cada segundo de foco da população num espaço online extremamente saturado. Número 4. Segurança e questões complexas. Quando a atenção é finalmente conquistada, aí vem o rigor das propostas. E não dá para vir com soluções fáceis para problemas que são sistêmicos. A cobrança vai ser sobre transporte público de massa, o déficit de moradia, questões urgentes de clima e sustentabilidade e, claro, a qualidade da educação. É um escrutínio pesado, porque é justamente aí que o sapato aperta para quem vive a cidade todos os dias. E correndo em paralelo a isso tudo, a gente tem a segurança pública, que é prioridade absoluta em praticamente qualquer roda de conversa. Lidar com um tema tão sensível exige muito jogo de cintura. A ideia é promover o diálogo e focar em policiamento comunitário e parcerias, sem cair na armadilha daquelas polarizações extremas que, convenhamos, quase nunca trazem resoluções práticas e aplicáveis no nível municipal. Por fim, o ponto 5.
a força da participação comunitária. Para sair vivo desse labirinto urbano, a campanha precisa ser um malabarismo constante. Primeiro passo, mergulhar de cabeça nas redes comunitárias e nas organizações que já têm raízes no local. Depois vem a parte difícil, que é equilibrar o que esses grupos mais fechados querem com o que a grande massa de eleitores também espera. Manter essa base unida e representar o coletivo de forma harmoniosa é literalmente uma arte. O que é mais interessante no destaque de agora é que ele resume brilhantemente o verdadeiro propósito por trás de tantas manobras exaustivas. Abre aspas. O verdadeiro papel de um vereador é representar os interesses da população e trabalhar para melhorar a qualidade de vida da comunidade. No fim das contas, para vencer os custos altos, a multidão e a apatia, tudo se resume a criar laços reais. É a presença física contínua e uma escuta que seja de fato atenta e resolutiva. E para amarrar nossa explicação de hoje, fica uma provocação. Em uma selva de concreto, com ruído o tempo inteiro, disputas implacáveis por atenção e uma internet super saturada, como provar que a gente está mesmo ouvindo? A política local nas grandes cidades não é só sobre quem tem o maior megafone ou o melhor marketing, é sobre o elemento humano e sobre provar que as dores da base foram compreendidas. Fica o convite para a gente observar como essas dinâmicas operam no nosso próprio quintal urbano. Um abraço e até a nossa próxima exploração.